que parece uma solução rápida para você emagrecer pode te colocar em risco, pode colocar a sua vida em risco. E nesse vídeo eu vou estar falando com você sobre as canetas emagrecedoras, os riscos das canetas emagrecedoras que ninguém te conta. Quem nunca presenciou, né, a compra ilegal de uma caneta emagrecedora, muitas vezes sem prescrição médica, sem controle, sem procedência, e que tem provocado várias consequências para a saúde da população em geral. Se você quer me acompanhar, já te convido a se inscrever no meu canal, tá? Clica aqui abaixo, aperta em gostei para que esse vídeo possa aparecer para mais pessoas. Mas se você quer me acompanhar diariamente, meu arroba é @prof. Vinícius Magalhães. E vou estar conversando com você nesse vídeo algo que poucas pessoas irão te contar. Vão te contar sobre os benefícios, quantos quilos você vai perder, quanto que de vão te vender vários confetes, aqueles profissionais charlatão, aquela amiga da esquina que vai querer te vender, é só uma dose de Monjaro, é só tantos reais para fazer a aplicação, em tantas doses você vai perder tantos quilos. Será se isso é interessante, pensando de forma lógica, pensando no nosso metabolismo? Será se isso faz sentido? Nesse vídeo eu quero que fique claro para você os riscos do uso sem um acompanhamento médico e sem um acompanhamento nutricional e de outros profissionais da saúde que, a depender do caso, vão se envolvendo no seu processo. Porque o seu processo de perda de percentual de gordura, ele é muito individualizado, porque pode ser que você precise de um profissional de educação física para estar te acompanhando, precise de um nutricionista, precise de um psicólogo e por aí vai. Vai depender das suas necessidades. Eu vou compartilhar o meu slide para que fique mais didático, tá? Já me segue aí, @prof. Vinícius Magalhães, e clica aqui abaixo no sininho para ficar por dentro das notificações de tudo que eu vier a postar por aqui. Então, gente, essa é um, são as principais marcas, né, que a gente tem comercializada hoje no Brasil, das canetas emagrecedoras. E o, os riscos dessas canetas emagrecedoras são variados, né? Eu estou aqui para te alertar sobre o que esse uso indiscriminado, o uso, a compra ilegal, comprar na esquina, não consultar com um médico especialista, né? Porque esses medicamentos, eles não são cosméticos, eles não são para fins estéticos. É um medicamento que vai tratar determinadas patologias. E usar sem orientação esses medicamentos aí que está aparecendo na sua tela pode causar danos irreversíveis, tá? Quando você começou a usar esses medicamentos, se você está usando, alguém te falou sobre seu pâncreas? Alguém perguntou se você tinha diabetes mellitus tipo 1? Alguém perguntou como está a sua saúde mental? Te questionaram como está o seu trato gastrointestinal? Quantas vezes você vai ao banheiro? Como que são a consistência dessas fezes? Como que está as suas taxas de renais, hepáticas? Alguém questionou isso? Porque se você foi num profissional e ele apenas prescreve esses fármacos, fuja desse tipo de profissional, porque ele não tem segurança para dizer clinicamente se você está apto para fazer uso da droga com a segurança devida. Os fármacos são os principais, os dois princípios ativos nós temos aqui de base, os dois princípios ativos são a liraglutida
também temos a semaglutida. Também temos a tizepatida do Mounjaro. Os nomes comerciais são esses daqui, das canetas, né? Tem a Saxenda, a Victoza, Poliri, Ozempic, esse daqui é brasileiro, tá? Yegov e Mounjaro. Esses medicamentos, eles têm em comum que eles são agonistas dos receptores GLP-1. Já o Mounjaro, ele tem uma especificidade, porque ele é agonista tanto do GLP-1 quanto do GIP. Ah, Vinícius, o que que isso vai fazer diferença na minha vida nesse momento? Porque que vai ter um impacto, né, nesse, na, na utilização dessas canetas. Tem muito impacto, tá? Se você quiser aprender mais sobre como funcionam, quais os principais riscos, os manejos, orientações mais aprofundadas, eu vou estar fazendo um workshop gratuito no próximo mês, no dia 18 de fevereiro. Não me recordo ao certo a data, mas se você quiser saber certinho como se inscrever, é só clicar no link da bio, workshop sobre canetas emagrecedoras. Se inscreva gratuitamente, tá? Vai ser das 19 às 22 no dia desse workshop. Vai ser bem legal. Então, corre lá, se inscreva para se saber mais sobre essas canetas emagrecedoras. Essas são as canetas emagrecedoras que estão disponíveis para comercialização aqui no Brasil, tá? Eu coloquei uma tela só para você saber a diferenciação. Não vou me aprofundar sobre isso. É só o papel do GLP-1 e GIP aí na homeostase da glicose e as suas principais funções, né? Inicialmente, esses medicamentos, eles não foram idealizados para perder peso. Eles foram idealizados, né? Eles foram estudados para tratamento da diabetes mellitus. Depois, viu-se que acontecia a perda de peso. O GLP-1, local de síntese, células L do intestino delgado, e o GIP, células K do intestino delgado, tá? A GLP-1 significa peptídeo semelhante ao glucagon 1 e GIP é uma sigla para se referir ao polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose, que anteriormente nós chamávamos o GIP de polipeptídeo inibidor gástrico. Atualmente a gente vai chamar de polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Os análogos do GLP-1, esses fármacos aqui, ó, que são análogos do GLP-1, esses fármacos aqui, tá? O que que eles causam? Uma das grandes causas de efeito dele, retardamento do esvaziamento gástrico, tá? Eles causam esvaziamento redução do esvaziamento gástrico. Mas tempo, o conteúdo alimentar vai passar ali no seu estômago, dando uma ideia de saciedade. Já os que são os que atuam em GIP, né, não tem tanto efeito assim. Estimulação da secreção de insulina dependente de glicose, tanto GLP-1 e GIP atuam, né? Redução da secreção inadequada de glucagon, os agonistas GLP-1 durante a euglicemia ou hipoglicemia sem efeito e durante a hiperglicemia suprime o glucagon. Durante já o GIP, durante a euglicemia ou hipoglicemia, estimula o glucagon e durante a hiperglicemia sem efeito. O detalhamento dessas questões, né, de como funcionam esses fármacos, eu vou estar tratando lá no meu curso no meu workshop sobre os análogos do GLP-1, certo? Então, bora continuar esse nosso bate-papo.
O, se você teve ou tem alguma complicação pancreática, é de suma importância você falar com o seu médico prescritor. E se você vai estar pensando em fazer uma consulta com um endocrinologista, um especialista em metabolismo, emagrecimento, se você teve pancreatite, informe para o seu médico, tá? Caso ele não pergunte. Porque os análogos do GLP-1, né, as canetinhas emagrecedoras, elas são contraindicadas em quem já teve pancreatite ou que está com alguma alteração a nível pancreático. Porque existem relatos, né, desses medicamentos causarem pancreatite tanto hemorrágica quanto não hemorrágica. E todas as terapias baseadas em GLP-1, quais são essas terapias baseadas em GLP-1? Todos esses fármacos aqui, ó, que atuam a nível de GLP-1. Todos esses fármacos, eles, o que a observação? Eles incluem um alerta sobre pancreatite. Então, se você tiver alguma condição que tenha uma alteração pancreática, informe para o seu médico, porque inclui um alerta a mais. Se você já não tem esse risco e tendo você não tendo alguma complicação no pâncreas, já tem um risco de pancreatite, imagina você tendo alguma complicação, os riscos só se multiplicam, quadriplicam, tá? Ocorrendo pancreatite durante o tratamento, esses medicamentos eles devem ser suspensos imediatamente e não devem ser reiniciados. O Lorde está aqui na minha frente, meu gato, querendo participar do vídeo. Deixa eu tirar ele. Vem, Lorde. Lorde, vem. Tava fazendo zoada, querendo participar do vídeo. Vou te mostrar aqui pro pessoal. Olha, Lorde, tchau. Tava com fio. Então, gente, se ficou claro. Tem problema no pâncreas, precisa reavaliar minuciosamente se vai fazer ou não vai fazer esses análogos do GLP-1, porque o risco é real. Não é indicado para tratamento para controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 1. Ele não jamais vai substituir a insulina, não substitui a insulina, apesar de ter efeitos independentes das células beta, né? Isso aqui a gente sabe que as canetas emagrecedoras têm os seus benefícios, né, de redução de problemas cardiovasculares, diminuição da resistência insulínica, diminuição de agravamento de problemas renais. Isso a gente não é inquestionável porque a ciência já mostra o quanto que as canetas emagrecedoras elas são válidas para quando o paciente ele tem um problema metabólico instaurado, uma resistência insulínica muito forte, uma síndrome metabólica, tá? São muito eficazes. Agora, se o paciente ele tem diabetes tipo 1, não vai substituir a insulina dele, e a evidência atual é insuficiente para uso no controle glicêmico para diabéticos tipo 1, apesar deles, esses fármacos terem efeitos independentes de células betas, que é diminuição de glucagon, diminuição de peso, possíveis benefícios cardiovasculares e renais. Atenção redobrada também para o público que tem diabetes mellitus tipo 1. Tá? Primeiro caso, pancreatite. Segundo caso, diabetes mellitus tipo 1. A outra atenção, a gente precisa falar isso extensamente, é se
o paciente, ele chega, né? Você tá, ou e quem faz acompanhamento farmacoterapêutico pega muitos casos assim, pô, passa batido, consultas muito rápidas, profissional cansado, ou mesmo falta de desleixo do profissional que não faz um questionamento. Vê durante a observação, o paciente relata, mas é porque eu estou fazendo tratamento para tireoide. Que tratamento? Aí tem momento que o paciente pode estar fazendo ali tem um cisto ou tem alguma complicação na produção de alguma coisa ali a nível hormonal da tireoide. Gente, esses pacientes eles precisam estar muito bem acompanhados porque as canetas emagrecedoras têm um risco aumentado, né, de causar tumores na tireoide, tá? E se o paciente ele tiver um histórico pessoal ou familiar de câncer medular da tireoide ou neoplasia endócrina múltipla do tipo 2A ou 2B, precisa ter atenção ao uso das canetas emagrecedoras. Observações precisam ser feitas a verificação laboratorial de calcitonina sérica e se essa calcitonina sérica estiver elevada, a atenção ela só aumenta, precisa ter esse cuidado. Pacientes com nódulos tireoidianos observados tanto no exame físico ou exame de imagem cervical também a atenção redobrada. Importante que quanto mais a gente estuda sobre fármacos, quanto mais a gente se prepara para saber sobre como os medicamentos agem, quais os principais efeitos, quais os principais riscos, os benefícios, mais segurança a gente traz para o nosso paciente. Convenhamos que é muito chato, é muito revoltante, é muito desagradável você chegar no profissional e ele não ter uma propriedade sobre aquilo que ele se julga especialista, né? Então vamos nos preparar. Esse espaço aqui é para isso, para a gente trocar ideias e ir aprendendo junto sobre farmacologia, farmacoterapia, fisiopatologia em geral. Teve estudo com ratos, machos e fêmeas, nas doses de 0,5 miligrama por quilo, 0,15 miligrama por quilo, 0,55 miligrama por quilo e 1,5 miligrama por quilo. O que resultou essa pesquisa? Verificou-se que o Monjaro ele causou um aumento em tumores tireoidianos de células tipo C, adenomas e carcinomas em todas as doses quando comparado aos grupos controle. Vinícius, mas então, já que tem esse risco, Deus me livre fazer o uso, Deus me livre, vou dizer para todo mundo não tomar mais isso é um veneno e tal. Gente, nenhum medicamento, eu sempre digo isso nas minhas aulas de introdução à farmacologia para os meus alunos. Medicamento, ele não é nem bonzinho e nem um vilão. Ele é uma estratégia, uma ferramenta terapêutica. Os medicamentos, eles não são o bonzinho ou o herói da história. Eles são ferramentas terapêuticas que precisam ser usadas no tempo certo, na prescrição para a condição certa, na dose certa, no horário certo. O paciente ele precisa ter educação, a gente precisa passar orientações, educação e saúde para esse paciente fazer um manejo certo, armazenamento, descarte, retorno, medidas de mudança de estilo de vida, etc. Tá? Esse estudo, ele deixa a gente assim, pensando, né? Quantas pessoas estão fazendo uso das canetas emagrecedoras e tá com esse risco aumentado de, porventura, vir a desenvolver esse tumor tireoidiano? Claro que aqui são estudos em ratos. Estudos em ratos, eles não se equiparam a estudos em humanos, né?
porque rato é rato, gente. O humano é humano. Mas a gente não pode descartar essa, essa comprovação nesses estudos em animais. É um alerta, né? Ainda são drogas muito recentes, mas que a gente não pode deixar de lado essas evidências científicas, certo? Interações medicamentosas, profissional, médico, que está prescrevendo, atenção, pergunte para o seu paciente, ou seu fulano, quais os medicamentos que você usa para o seu controle aí da sua diabetes mellitus, tipo 2, ou seu fulano, você está fazendo qual a miligrama aí que você está fazendo aí deixa eu ver aí, da próxima consulta traga as caixinhas dos medicamentos para eu ver e tal. Me diga como você toma. São perguntas simples que faz toda uma diferença, gente. As interações medicamentosas com as canetas emagrecedoras têm duas interações que a gente precisa observar, porque pode ter impactos, né? São as canetas emagrecedoras mais insulina ou secretagogos, tá? Essas duas hipóteses a gente precisa fazer quando o paciente está sendo atendido, quanto ao uso, vai começar ou está fazendo uso de canetas emagrecedoras. Por quê? O, esses medicamentos, eles aumentam a secreção de insulina glicose dependente, associação ou com a insulina ou com a sulfonilureia, há um risco aumentado de hipoglicemia. A gente não quer que o nosso paciente ele tenha uma hipoglicemia por uma coisa super evitável, que é só fazer o ajuste do medicamento, da insulina, dos secretagogos ali, vai fazendo um ajuste, né, para que esse paciente ele não tenha, seja surpreendido com uma hipoglicemia, né? A gente sabe que hipoglicemia para pessoas que são idosos ou têm algum tipo de comorbidade não é nada interessante, né? Idoso ainda mais. Risco de queda, risco de fratura, problemas adicionais além dos que esse paciente já tem. Considerar, eu acabei de falar, redução de dose dos secretagogos ou da insulina ao iniciar o quê? Iniciar as canetas emagrecedoras. O ajuste, ele sempre deve ser individualizado. Isso não vale somente para canetas emagrecedoras, vale para tudo. O seu paciente, ele é único, ele não é igual àquele que acabou de entrar, né? Ele não vai ser nada igual com o que está por vir. Eu falo assim, gente, parece coisa óbvia, tá falando uma coisa muito óbvia. Mas eu já tive situações de profissional prescrever tirando xerox, gente. Fazia a cópia e só pá, carimbava, pá. Na atenção primária, já peguei isso quando eu trabalhava em uma drogaria, e já que os pacientes eles vinham da drogaria, que não, às vezes não tinha o medicamento dele lá do postinho, aí o médico fazia, não tinha nem sequer o trabalho de prescrever, né? Era xerocado, o mesmo de sempre, para todo mundo, né? Acho que não mudava nem a miligrama. E o outro caso que eu presenciei também foi de uma condição, é, e eu questionava o paciente para tentar entender, né, para ver, para talvez identificar alguma coisa, não deixava só aquele papelzinho, eu sempre questionava o paciente para ver se colhia alguma informação a mais ou se tinha algum problema naquele para verificar no acompanhamento farmacoterapêutico, né? Infelizmente, ainda tem muitos desses médicos e médicas que não sei como estão na profissão. Risco está na associação, não no uso isolado da caneta.
Tá? Esse risco dessa interação aqui de hipoglicemia, né, desse desconforto é da associação. Por esse motivo, é importante fazer o ajuste de dose. Monitorar, o paciente deve ser orientado se faz uso de ou insulina ou secretagogo, monitorar a glicemia com maior frequência no início, para esse paciente ele entender como que o corpo dele vai se comportar com a adição de uma nova droga. É uma adição de nova droga que tem efeito de ter ali uma normalização glicêmica. Aí o paciente ele precisa ter essa orientação para não ser surpreendido com uma hipoglicemia severa. Vai fazer cirurgia? Você vai fazer algum procedimento cirúrgico? Vai estar com a ideia de fazer canetinha emagrecedora e tem procedimento cirúrgico marcado para bem recente? Informe seu médico. Informe seu médico ou você que é profissional ou estudante, nos seus atendimentos clínicos que envolvem essas canetas emagrecedoras, pergunte para o seu paciente, porque as canetas emagrecedoras, o Mounjaro, né, mais famosinho aí no Brasil, ele retarda o esvaziamento gástrico, né? Retarda o esvaziamento gástrico, isso eu falei lá no início do vídeo. Esse retardamento do esvaziamento gástrico aumenta o risco de broncoaspiração, que é a aspiração pulmonar. E foi reportado em pacientes que fazem uso de agonistas do GLP-1 de ação longa sob anestesia geral ou sedação profunda. A informação central é: antes de realização desses procedimentos, questione o paciente quanto ao uso de agonista dos receptores de GLP-1, para ter aqui mesmo a equipe médica, a equipe multiprofissional, entenda sobre o que está acontecendo, né? Porque o paciente ele fica assim com o conteúdo gástrico mais tempo, porque é próprio do medicamento, é próprio do fármaco ter retardo do esvaziamento gástrico. Então, se for fazer procedimento cirúrgico, informe para o seu médico, ou se você é médico, questione o seu paciente sobre o uso das canetinhas emagrecedoras. Doença gastrointestinal grave. Esse é outro BO, tá? Por quê? Porque as canetas emagrecedoras, elas não foram estudadas com pacientes que portam doença gastrointestinal grave. Foram reportados eventos relacionados ao atraso do esvaziamento gástrico, incluindo gastroparesia grave. Não é recomendado para os pacientes que têm gastroparesia grave ou alguma doença gastrointestinal grave, porque o que a gente mais vê aí quando o paciente tem até na internet tem algumas pessoas que usam isso de forma engraçada para falar quando o paciente ele está tomando essas canetinhas emagrecedoras, né? Tem memes que fala da diarreia, das náuseas, dos vômitos, né? Dessa perda de apetite. O paciente ele fica sem vontade de fazer a ingesta alimentar que ele tinha antes, e assim vai. As canetas emagrecedoras, elas dão uma mexida mesmo no trato gastrointestinal com esses sintomas. E uma dica, né, que é importante o profissional sempre recomendar ou prescrever, encaminhar medidas não medicamentosas para fazer o gerenciamento ali dos efeitos das canetas emagrecedoras, porque o paciente ele sofre muito, pode ter complicações de desnutrição, né? Desnutrição, os riscos de desnutrição, eles são reais, né? Porque o paciente, ele está alterando ali, por meio de droga, o organismo dele. Ele não vai comer a quantidade de carne que ele comia antes, ele não vai comer a quantidade de fibra que ele comia antes, de frutas, verduras, legumes. Tem uma baixa
de consumo calórico, né? E esse paciente ele pode ter deficiência de vitaminas, de minerais. Existem estudos que mostram a quantidade também de massa magra que esse paciente perde durante esse período. Então, se perde massa magra, vitaminas, minerais, e precisa estar atento porque mexe com todo com o paciente. Saúde física, saúde mental, né? Intestino mexeu, vai mexer claramente com a saúde mental. Mexeu ali com podendo causar desbiose e, enfim, gente, é bem complexo. Nutricionista é sempre bem-vindo para essas pessoas que fazem uso das canetas emagrecedoras. A nutricionista é sempre uma parceria que dá certo. A desnutrição, ela se associa à deficiência de vitaminas, minerais, deficiências de proteína e baixo peso corporal. Quando ocorre esse baixo peso corporal aqui, além do que estava estabelecido para essa pessoa, é preciso suspender o medicamento de imediato, né? Precisa um suporte nutricional balanceado, deve ser considerado, e a descontinuação do tratamento deve ser considerada para todos os casos graves ou persistentes de desnutrição. Tá? O, o nutricionista, a nutricionista vai fazer o cálculo para o paciente para fazer aporte proteico, aporte calórico necessário para que esse paciente ele se mantenha perdendo ali peso, mas que não fique desnutrido, tá? Porque desnutrição acarreta, puxa no bonde aí várias complicações, doenças, imunidade baixa, e é o que a gente não quer para os nossos pacientes. Vesícula biliar também precisa estar atento às complicações de cuidados com diabetes mellitus, já falei um pouquinho, mas também tem um detalhezinho que é da retinopatia diabética e vesícula biliar. Se tiver risco de tiver risco de colelitíase e colecistite, precisa investigar e acompanhar e, se for verificado, suspender. Usar com cautela e monitorar. Já com pacientes que têm diabetes mellitus, uma diabetes muito descompensada, aquele paciente tem uma glicada lá nas nuvens, o paciente está lá no topo, 12, 13, né? E aí vai, de glicada lá em cima, né? Resistência insulínica no topo. E essa melhora rápida da glicemia com as canetas emagrecedoras pode ter uma complicaçãozinha aí, né? Pode ter uma piora temporária, né, dessa problema de retinopatia diabética, porque não foi estudado em pacientes com retinopatia proliferativa e edema macular diabético. Preciso estar atento a esses casos. Quando você vai consultar a bula do Monjaro, você vê lá alguns fragmentos, né? Ainda não tem estudos suficientes para a gente fazer uma análise mais detalhada e trazer mais dados sobre a interferência do medicamento com a saúde mental. E isso vale para todos os análogos de GLP-1 e GIP, ou que faz duais, né? GLP-1 e GIP. Atenção aos casos de saúde mental, porque há relatos de ideação suicida, há relatos que esses fármacos eles tenham a, a causem esse problema. Aí o profissional precisa estar atento ali se é preciso esse paciente ser encaminhado para um psicólogo, um psiquiatra, estar atento a verificação de monitoramento de humor e comportamento, risco-benefício, avaliar risco-benefício. Esse daqui
é o centro da mensagem, tá? Avaliar caso a caso, especialmente em pacientes que já tem um histórico de ideação ou tentativa de suicídio. Os principais pontos que eu queria tratar nesse vídeo sobre os, os principais riscos das canetas emagrecedoras são estes. E te convido novamente a se inscrever no canal. Se você não me acompanha no Instagram, corre lá, @Prof. Vinícius Magalhães, que diariamente eu estou por lá, nas redes sociais, postando a mensagem que eu acredito sobre aquilo que eu sei fazer, né, que é estar falando aqui com vocês sobre farmacologia, ensinando, aprendendo, né, e fortalecendo cada vez mais essa comunidade que pensa mais em se desenvolver para cuidar melhor do seu paciente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.